Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Nunca se esqueça, jamais, eu sou o Zé Boni, estou aqui ao lado da presença ilustríssima do grande mestre Thiago Feitosa. Chama o X, chama o X, chama o X, chama o X. Meu irmão, tem que chamar o X, meu irmão. Tem que chamar o X certo. Estamos chegando no momento decisivo. Zé Boni, tu tá nervoso? Eu tô ficando nervoso. Eu tô ficando ansioso porque, cara, é um momento de decisão, não é um momento por Rock Balboa, aquela hora que não importa quantas vezes você cai, mas quantas vezes você cai, ele continua levantando após o seu inimigo te derrubar e você vai ser vitorioso. E nós estamos aqui hoje imbuídos desse espírito para encontrar o quê? Uma coisa que caiu no chão. Gente, o que caiu no chão? Meu Deus, esse mistério toda semana. Eu preciso pegar o que é o nosso X da atualidade. Que programa! Que satisfação! Mais uma quarta-feira está na sua presença, gente. É sempre bom, né, cara? É sempre bom. Mas que isso? Mas tu tira um piano das suas costas, cara, né? esse X da atualidade... Douglas Knupf esteve aqui semana passada, Zé Boni, e disse que aí. nada é melhor do que fazer esse X da atualidade. Parece que a alma revigora. Revigora, dá uma lavada. Revigorante, serve realmente é muito importante. E tem aluno que imita a gente, faz isso em casa, sim. É uma forma de você pôr para fora o quê? Todo esse momento de dificuldade, esse cansaço que você tem, e é hora de nós darmos aqui mais um passo rumo à sua aprovação. Eu queria então propor uma coisa. Então vamos chamar a Legião X e a galera que tem no Periscope para todo mundo junto agora. Pessoal que tá no Periscope agora, começa a digitar X na tela e vamos agora todo mundo fazer um X junto. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Agora o nosso X da atualidade, meu irmão, do Projeto X, que é o melhor projeto de vídeo-aula do mundo. Aí, pessoal, ele levantando, bota X na tela que eu quero ver X. E essa é a hora, pessoal, decisiva. E para decidir, né, Zé Bonner, né, esse momento, já que temos que fazer um X da atualidade, né, que é o nosso compromisso semanal, né, com a Legião X, temos que direcionar um pouco para a galera também que vai fazer o ERG para dar uma moral. Eu sei que o Brasil inteiro está nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês maravilhosos. Não só no Brasil, mas galera do Canadá que nos mandou mensagem. Bacana, né, cara? De Edmonton, no Canadá. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Mas vamos dar uma moral essa semana para a galera da Legião, aqui do Rio, beleza? Que vai fazer vestibular. E hoje o tema, Zé Bonner, é um tema muito bom, né? Muito apropriado. Sem sombra de dúvida. Vamos falar sobre o que, Zé Bonner? O estado do Rio de Janeiro e esse panorama, né? Para ele se tornar completo, nós permearmos aí sobre as principais crises, né, Thiago? Eu só preciso fazer aí antes, Thiago, uma ressalva muito importante. Sim. Ano de vestibular, onde nesse mesmo ano, preste atenção nisso, rapidinho, Presta galera. atenção! O Brasil vai sediar uma Olimpíada. Que isso? Tô vendo os alunos falando, o Rio. Calma aí, cara, o Rio fica onde? Isso aí. No Brasil. Isso aí. É muito provável que esse tema venha na sua prova, mas qual prova? Qualquer prova, galera. Esse ano nós estamos no evento mundial, onde vai ser no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu posso relacionar, de repente, a Olimpíada do Rio com Olimpíadas passadas? É óbvio que pode. E aí eu preciso ressaltar o pré-período de Olimpíada e o pós-período de Olimpíada. A gente pode pensar, de repente, no caso da Grécia, onde deu errado também, né? Ou, de repente, né, a ideia da Espanha em Barcelona, que deu muito certo para Barcelona. Fazer uma comparação, uma questão pertinente. então, assim, é bom que o aluno ele pense numa ideia de utilizar a aula para qualquer prova. É conhecimento, é embasamento teórico, é aplicabilidade. Então, fica ciente que é um tema muito importante. Até porque uma Olimpíada no Brasil, né, Zé Bonner, achar que isso vai passar despercebido nos concursos é muito improvável, né? Que não caia uma questão sobre a Olimpíada. É muito válido o aluno dar uma atenção nisso aí. E o aluno bom, né, ele vem vendo que o Brasil hoje ele é palco de mega eventos. Isso aí. A gente precisa lembrar do PAN, que foi recente, não tem como a gente falar. Né, a Copa do Mundo foi ontem e agora as Olimpíadas. Ou seja, o Brasil ele está na mídia. Isso é muito importante, né? O tempo todo você precisa estar fazendo esse link. O Brasil hoje é o país da mídia. E esse ano, sem sombra de dúvidas, ele se lança mais uma vez à mídia. Por conta da sua habilidade política e por conta, é óbvio, das Olimpíadas. Então, antes, só que queria fazer essa ressalva aí, que eu acho que é muito importante. Muito bom. Galera, então agora nós vamos começar essa aula, né? Vamos dar andamento, né? É o início desse momento, né, importante para nós aqui no Projeto X, né, de chegada aí nessa prova da UERJ e também na atualização dos seus conceitos sobre o Rio de Janeiro, que, claro, começamos com a elegância magistral de Zé Bonner falando sobre o estado do Rio. Zé Bonner, olha só, me disseram,
Tem professores aí que são especialistas do Oriente Médio, né? E Zé Bonner tem mais aula de Oriente Médio que qualquer outro na internet. Isso é uma coisa que eu desafio alguém que tem mais aula de Oriente Médio. E Zé Bonner também tem no seu arsenal aí de surpresas uma análise que a gente pode fazer aqui, né, Zé? Eu vou ficar do seu lado como, né, ajudante. Esse é o momento que quem sou eu para conseguir sobrepor esse conhecimento para a gente fazer uma análise, né, Zé? Estado do Rio de Janeiro, o que a gente pode fazer um comentário inicial sobre o Rio, Zé? Em primeiro lugar, até para a gente espacializar aqui o nosso aluno, é bom que a gente lembre que quando eu falo de Estado do Rio, eu falo basicamente de 8 regiões administrativas. Vou mostrar isso aqui. É uma forma de eu estar separando para que eu efetivamente tenha uma administração mais funcional. Isso é importante nós entendermos as características, como é que ocorre esse processo de delimitação, etc. e tal. Além disso, a gente vai dar uma visitação a 96 municípios que o Estado do Rio é composto. Já partimos aí de uma ideia que o aluno tem, né, Thiago? A diferença de município para cidade. Isso. É uma ideia aqui que a gente pode fazer rapidamente. Gente, no Brasil, como é que funciona? O município ele é composto de uma cidade e vários distritos. Então, normalmente, a cidade ela é a área do entorno da prefeitura, que é a área que a gente chama de sede administrativa. Político-administrativa. Ou distrito sede. Já foi gabarito de questão do Enem, isso, né, Zé Bonner? Já foi gabarito do Enem. Muito importante ficar ligado nessa questão. É bom a gente lembrar. Sim. Usa aquele exemplo que você fala do corpo e do cérebro, Zé, aquilo ali que eu acho legal. Bacana. Então, eu costumo brincar que existe um município Zé Bonner, que é meu corpo todo, e a minha cabeça, né, que é a menor porção, eu sei que tem que ser a menor porção, não me chama de cabeçudo não, é a menor porção e é daqui que parte o quê? A parte administrativa do restante. Então aqui eu chamo de cidade, que sempre vai ter o mesmo nome do município. Isso. Então é cidade Zé Bonner, porque o município é Zé Bonner. Meus braços representam o distrito braço direito, o distrito braço esquerdo, o distrito tronco, o distrito perna direita e o distrito perna esquerda. O outro distrito não te interessa. Que então, isso? Isso tudo. Tem distrito escondido, distrito oculto, meu irmão. Gente, basicamente, então eu tenho o município que é o quê? Uma cidade e vários distritos. Isso compõe o município. O dia que você viajar, estou em frente à prefeitura. Eu estou onde? Na cidade desse município. Foi para Angra, estou em Angra dos Reis. Eu estou na prefeitura, então estou na cidade de Angra. Me afastando da prefeitura, eu posso afirmar que eu estou o quê? Em um distrito de Angra, do município Angra dos Reis. Ficou bem fácil isso, né? Então, um exemplo mais tácito, né? A cidade do Rio, ela fica onde? Na Avenida Presidente Vargas, que é onde eu tenho a prefeitura. Isso, perfeito. Afastando-me dali, eu estou em algum distrito, e aí depende para onde você foi. São vários, né, na divisão urbana, né, pessoal. Cada município tem a sua organização. E dentro disso, né, Zé Bonner, nós temos aí, como você falou, 96 municípios distribuídos em 8 sub-regiões, né? Ou mesorregiões, né, como são chamados, né? E aí a gente pode dar uma caracterização breve, né, Zé Bonner, de cada uma delas, podemos falar? Claro, vamos Zé Bonner, agora me disseram um dado, você pode de repente comprovar. Fala que o estado do Rio tem 15 milhões de pessoas e 12 milhões e meio estão nessa faixazinha aqui da região metropolitana, Zé. Isso se confirma? Como é que é esse processo? Por que tanta aglomeração? A gente poderia fazer um comentário sobre isso. Pô, né? Perfeito. Aqui é bom a gente lembrar até da história, né? É a área onde você vai ter a antiga capital nossa, né? Que é a cidade do Rio, a galera lembra disso, que vive esse período de capital, entre outras fases, no governo de Vargas. Isso. Onde você vai ter um grande investimento pautado nessa áreazinha aqui. Então a nossa região metropolitana, Thiago, presta atenção, galera, a nossa região metropolitana, ela tem 12 milhões de pessoas, como o mestre Feitosa disse. Mas é legal que o aluno entenda que não é no município Rio de Janeiro. Muito bom, cuidado com isso. Por quê? E por que isso? O município Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Então não é uma mega cidade. Que coisa impressionante, hein, Zé? Impressionante isso. 7 milhões no município e 12 na metrópole. Ou seja, o município atrai, né, nessa faixa de 5 milhões e meio de pessoas. É algo... É bastante coisa. Muito significativo. E o aluno lembra o quê? Esse conceito de mega cidade. Então você vai lembrar o que nisso? Que o Rio não é uma mega cidade, porque não bate os 10 milhões de habitantes.
A gente já começa daí. Aí a gente tem, né, aqui entre as cidades importantes, cidade mais importante, o Rio. Depois você vai ter a cidadezinha de Niterói, né, que representa o maior RH aqui dentro dessa lógica. Mais pra cá a gente tem a cidade de Maricá, que o prefeito nosso até brincou aí. O pai gosta muito. Beijão pro prefeito, pessoa muito boa. Pessoa bem legal. Rotulador, né? É. A gente lembra aí da Baixada, que é uma área em um espaço muito pequeno que concentra um grande número de municípios, como Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, né? Então, isso tudo aqui, galera, é a parte que compõe a nossa região metropolitana. Então, o aluno já entende que aqui é a área que tem a maior concentração de indústrias, de fábricas, né? As sedes de empresas. Muito bom. Isso faz com que eu tenha um comércio muito mais dinâmico e isso concentre um maior número de população nessa região aqui, como o nosso mestre já passou. É verdade, né? A Baixada Fluminense, inclusive, que chega, tem alguns pontos, mais de 5 mil pessoas por quilômetro quadrado, né, gente? É o chamado formigueiro humano, uma densidade demográfica, né, muito expressiva, que tem a ver com uma lógica, né, como o Zé falou, da consolidação da sociedade urbana industrial com Vargas, né, que vai formar no Rio de Janeiro uma relativa industrialização e na Baixada os chamados distritos industriais, né, como Queimados, como Belfor Roxo, né, que vão ter ali, né, sedes de companhias no setor produtivo, né, ainda ligados ali a uma era Mauá, né, Zé, né, uma tentativa de industrialização que depois com Vargas, né, vai, né, bombar de vez, né? Se a gente pode lembrar de repente da Reduc, que de vez em quando cai em prova, que é a refinaria de Duque de Caxias, que representa pra gente um desses destaques no que tange a parte da crise, né? Esse município ele sofre bastante uma vez que ele vive basicamente da dinâmica do petróleo. Isso. Está associado a isso. Então, se o petróleo está em baixa, Caxias vive isso de forma muito mais explícita. Né? Fica ligado que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão do petróleo. Só que aqui você vê que hoje eu tô como, né, o provocador, né? Tô tentando, né, criar algumas situações. Zé, há um tempo atrás falava-se que a solução... A gente não vai entrar tanto em cidade do Rio de Janeiro, lembrando a galera do Periscope, né, que tá assistindo ao vivo, e o pessoal do YouTube, que tem, né, pro YouTube, provavelmente essa aula já vai estar pronta, o pessoal do Periscope, amanhã vamos gravar a aula sobre a cidade do Rio. Então a gente não vai focar hoje tanto em cidade, né? Mas na região metropolitana, falou-se durante um bom tempo que a solução para uma melhoria, né, do desenvolvimento, né, até, seria o chamado arco rodoviário metropolitano, né, Zé? Então você acha que depois a gente até pode pincelar as mesorregiões, mas de repente a gente já poderia começar a falar sobre essa estrutura, né? De que havia uma ideia em Itaboraí, né, de um desenvolvimento expressivo, né, Zé? E a interligação de municípios aqui no entorno da Baía de Guanabara, que parece que não vem dando certo devido à questão, né, da crise atual, né, Zé? A gente pode fazer um link que até esse processo de instabilidade no governo, a ação da Lava Jato, que precisa ser feita, sim, a Lava Jato é passagem, né? Precisa ser feita. Mas que acaba acarretando aí... Foi o que o Lula disse que é o jeito Lula de falar, né? Que as pessoas obviamente não gostam dele, é um grande parte não gosta. E aí, que ele falou que a Lava Jato estava acabando com a economia brasileira, né? É claro que ele falou no sentido político que o partido dele está sendo investigado e ele ficou incomodado. Claro. Mas quando ele afirma essa questão, ele está dizendo que os contratos, né, Zé, que estão sendo investigados, que faziam a economia de certa forma andar, eles estão sendo travados para investigação, prendendo, que é importante ser feito, mas existe um baque na economia decorrente disso, né, Zé? Porque, na verdade, você freia algum desses projetos, né? Bate diretamente na Odebrecht, que foi uma das principais empresas que trabalhavam diretamente para o governo. A gente viu aí o freio do PAC 1, PAC 2, algumas obras, né? E aí a gente bate aqui de frente esse projeto que era fundamental, vital, né? De fazer uma ligação por fora da cidade do Rio, evitando o fluxo intenso pela Avenida Brasil. Golaço. Então, isso é muito importante, porque na verdade você tem ali um trânsito muito lento, a gente até fala, né, a gente fala isso sempre, que gera esse processo de caos, né, na cidade. Macrocefalia, então, né? Uma macrocefalia, e aí esse trânsito ele se tornando caótico, a gente pensou numa solução de dar a volta aí na Bahia. Então, esse projetozinho, né, como o nome Arco Metropolitano, ele busca, na verdade, uma nova saída dentro da metrópole. Então, na verdade, a ideia de fazer uma conexão... Se quiser rabiscar, mexe, fica à vontade. Ligando a ideia da cidadezinha de Itaboraí, que fica desse lado aqui da Bahia, esse é o contornozinho nosso, né? Iria ligando aqui por fora
para evitar o fluxo pela Avenida Brasil e a nossa maravilhosa ponte Rio-Niterói, ou Avenida Costa e Silva, como você preferir. O que é importante que o aluno pense, Thiago? Em primeiro lugar, por que esse projeto é pensado? Para não ficar preso esse trânsito. Só que quando eu tenho muito trânsito, o que eu tenho? Queima de combustível fóssil. Logo eu aumento a emissão de gases poluentes nessa área. Então o arco ele vai evitar esse aumento, já existe o aumento dessa emissão de gases poluentes. Porém, quando eu dou a volta aqui, eu vou ter que provocar o quê? Novos impactos ambientais. Perfeito. Logo, a emissão desses gases que não vão ser feitos nessa areazinha, no centro realmente da cidade, vai ser feito agora em uma nova área. Então a gente começa o projeto com desmatamento. Isso é importante que o aluno lembre. A gente muda diretamente a vida, né, o cotidiano da população que vive nessa área. Então a gente tem um choque. Porém, economicamente falando, esse projeto ele é fundamental. E por quê? Porque eles vão dar maior dinamismo para esses novos municípios. O que a gente nota, Thiago? O projeto ele não caminha, né, de forma que foi pensado. E aí o arco metropolitano ele está sendo verdadeiramente abandonado, tá, galera? Não gerou dinamismo porque a obra não foi encerrada. Houve problema com a Comperj, a gente precisa lembrar disso? Sim, sim. O que você acha? Sim. Companhia Petroquímica do Estado do Rio de Janeiro, né, pessoal? Um grande projeto. Aliás, já foi tema do antigo vestibular da FRJ, né, que antes de terminar, né, e virar o Enem, né, cobrou isso daí, né? Uma análise ali, região de Magé, né, Zé, que tinha a ideia de que ia crescer muito e acabou não tendo desenvolvimento. Muita gente fez investimento na região, né, Zé? Comprou terrenos para fazer hotéis, achando que iam ter engenheiros. O projeto da Comperj originalmente era de 700 indústrias, né, pessoal? Maior do que a Zona Franca de Manaus. E, né, imagina, né, todo o ímpeto que a sociedade criou em torno disso e de uma hora para outra isso não aconteceu, foi muito desestimulante. Né, e isso é bom que o aluno pense, porque houve a mesma coisa na bacia de Sepetiba. Perfeito. Que é onde parte o arco metropolitano. Então, o aluno vai lembrar o que nisso? Quando eu perco esses investimentos, essa áreazinha aqui que é a bacia, Sepetiba, né? Que fica aí uma das empresas, TKCSA, que é a ThyssenKrupp, com a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que eles fizeram esse joint venture, né, esse processo de fusão, e iríamos receber aqui 9 mega empresas. O nome foi esse, 9 mega empresas, e o projeto não se conclui. O polo industrial de Santa Cruz, né, Zé, que ia se formar, né? Sim, perfeito. E aí a gente tem a Odebrecht que vai ser afastada desse processo, o dono vai ser preso, um negócio sério pra caramba, as obras são abandonadas. E hoje, Thiago, eu acho isso um tema muito bom aí pra galera. Anota aí, tá, gente? Isso é fundamental. Você tá tendo um alto índice de assaltos no arco metropolitano. Perfeito. Porque não teve dinamismo, Thiago. Então está praticamente abandonado. Somada a desigualdade social monstruosa, né? E a falta de crescimento econômico. Né? Porque você fez o quê? Você disse que ia ser uma área importantíssima, a galera investiu, não teve esse retorno, faliram e aí a violência ali, ela está aumentando cada vez mais. Muito bom detalhe, e o processo de policiamento muito não está sendo feito de forma efetiva. Então fica aí uma dica do aumento da violência diretamente ligado ao processo de crise, perda do dinamismo do petróleo, etc e tal, que pro caso do estado do Rio é fundamental. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, Tiago? A chuva cai, a ruim não dá, ô Legião, eu vou comer seu bolo. Derrama, Senhor, derrama para bem que já chegou. É isso aí, meu pessoal, adora aniversário. Aniversário é mó zoeiro, pega lá, taca a ovo no aniversariante, ó. Meu irmão, sou o zoador dos aniversários agora. Você quer um programa legal de aniversário? Teve o Projeto X, segunda-feira, meu irmão. Aí, várias datas comemorativas pra você aprender a aula de história com a nossa equipe mandando ver aquelas datas que fazem aniversário redondinho, tal de efeméride, meu irmão. Aí é com 15, é 25, é 20, 50. Então, vem pra cá pra te comemorar. Então vambora lá, vai. É Big, é Big, é Big, é Big, é Big. Te implica, briga. Ah! Legião, Legião.
Bom, Zé, então eu acho que depois, né, dessa análise, né, que envolve, né, o arco rodoviário metropolitano, a gente poderia, né, Zé, agora fazer uma explanação mais geral sobre o estado do Rio, né? O que você acha? A ideia aqui é a gente partir um pouco, né, eu contando a minha vida, não sei se vocês sabem, mas eu vim da cidade de Itaperuna, que fica localizado na região do Noroeste Fluminense. E eu não se pergunta, Zé, eu não quero saber da sua vida, preciso saber. Gente, o Zé veio da região mais pobre nossa. Aqui é a cidade que essa mais pobre, Zé Bona. Região mais pobre. Seja, você é história de vida, né? Uma história de vida. Se você conseguiu, todos conseguem, né, Zé Bona? Todos podem conseguir. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Meritocracia. O que é isso aqui? Eu acredito. Vamos lá. Gente, essa região aqui, Thiago, ela concentra 1% do PIB do estado. Perfeito. Então não preciso dizer que é a região mais pobre. A cidade de destaque é a minha cidade natal, que é a cidade de Itaperuna, que é uma cidade que vive basicamente da atividade leiteira. Beijão pra Itaperuna. Era uma área... Beijão. Pô, galera aí, minha família aí, gente. Não, e pessoal sempre no Projeto X mandando aí o recado. Valeu, Itaperuna. Muita gente fazendo vestibular. Forte abraço, força aí. Vamos lá. Gente, essa área aqui, ela vive basicamente da atividade leiteira, né, Tiago? Então a gente vai lembrar que é uma área hoje... Divisa com Minas, né, Zé? Que é a região ali que tem essa importância, divisa, né? Com Minas, cidadezinha como Além Paraíba, que é uma das cidades que fazem fronteira ali. Então a gente vai lembrar que tem essa influência, sim, e é uma área de grande concentração de terras, né, Tiago? O que a gente vai lembrar o quê? Concentração de terra é um dos fatores que promove o quê? O êxodo rural, repulsão de pessoas. E aí a população tende a vir do noroeste fluminense para a região metropolitana. Olha, migração, como é o caso de mames, de papes e de titios, que vieram para essa área. Então, tradicionalmente, olha aí, o fluxo no estado do Rio, ele se dá da região noroeste fluminense para a região metropolitana. Ó. Ficou maneiro isso, Thiago? Fica ligado aí com esse fluxo que pode ser atendido de questão de prova, né, Zé Bona? E o noroeste, né, Zé Bona, se mistura com uma outra área que ficou famosa nos últimos anos, que é o norte fluminense, né, Zé? Que já tem uma realidade, né, um pouco diferenciada por algumas questões ligadas ao petróleo, né? O que a gente pode falar sobre isso? Perfeito. Né? A gente pode aqui sinalizar a cidade de Campos dos Goytacazes. Campos dos Goytacazes. Galera lá maravilhosa, saudade sempre. Enorme. Nossa, adoro essa cidade. Sucesso absoluto lá, né? Aqui, galera, a cidade de Campos vive na lógica de um polo petroquímico. É esse que pode vir como gabarito para o aluno. Você já fica ligado. O norte fluminense representa uma área com um grande investimento no polo petroquímico, ressaltada pela área litorânea nossa. A gente vai lembrar da lógica do pré-sal. Hoje o estado do Rio, né, Thiago, ele é responsável por 80% do petróleo do Brasil. Perfeito. Vou repetir. Bacia de Campos bombando. Bacia de Campos, 80% da produção de petróleo do Brasil vem dessa região. Então o aluno ele precisa ficar regado nisso. Nós vamos ter uma cidadezinha, né, Thiago, que é São João da Barra. Acho que você pode até me dar uma ajuda nisso, onde eu vou ter a construção do Porto do Açu, que é um grande investimento e que ele faz link com os BRICS, né, Thiago? Faz parte aí de um mega plano, né, podemos dizer assim, que é o Porto do Açu, interconectado com a ferrovia transoceânica, né, gente? Que é um projeto chinês de injeção de mais de 100 bilhões de dólares de capital, né, com o NBD, né, gente? Ou seja, você lembra que em 2015 Dilma Rousseff recebe, né, Zé Bona, a proposta da China de investimento na infraestrutura, especificamente nessa ferrovia que sai do Porto de Açu e se estende até o Acre, né, Zé Bona? Passando por Minas, Mato Grosso, né, pelo Amazonas, né, parte do Amazonas, e chegando até o Acre. Então, é um vetor de subida. Na verdade, né, isso aqui é o leste. Assim, né? Na verdade, você tem que entender que aqui é o Atlântico, né, galera? Então, o Brasil deveria ser assim. Então, você vai rasgar a partir dessa região uma vertente em direção ao norte brasileiro, né? Que é uma proposta interessante. Ainda conferir, né, Zé Bona? Já que o atual governo me parece ser um pouco resistente a essa influência maior do BRICS, né? Então, temos até que analisar politicamente como é que o Brasil vai se comportar nos próximos meses para saber se essa obra, né, vai ser levada adiante, né? Então, você vê que tem questões, né, Zé Bona, como você está falando no outro momento, né? Políticas, né? Questões ligadas aí a investigações, questões ligadas à mudança de gestão que podem, né, interferir diretamente nessa temática, né? Agora, Thiago, se vai interferir ou não, já modificou completamente a lógica dessa região. A cidade de Macaé hoje ela sofre um grande processo de descentralização. Os investimentos estão sendo concentrados na cidade de Campos, uma vez que a tendência, e a gente lembra isso sempre nosso aluno,
Quando se fala de investimento em infraestrutura no Brasil, gente, a galera solta fogos. E investimento em infraestrutura com a China, falando de ferrovia e de porto, aí nego chora sangue. Então, os investimentos estão hoje saindo de Macaé, a galera já vem relatando isso, a cidade hoje sofre com um grande boom de desemprego. Então, você tem hoje esses fluxos sendo direcionados numa lógica de concentração na cidade de Campos, o que é óbvio que vai gerar, mais uma vez, né, uma volta desse dinamismo da cidade de Campos, que tem uma infraestrutura um pouco quanto precária. Sim. Mas a tendência é que com esses investimentos, com esse inchaço urbano, ela tenha dois rumos, né, Tiago? A gente precisa lembrar isso pro nosso aluno. Gente, recebimento de pessoas de forma estanque, de repente, normalmente provoca o crescimento desordenado. E a gente pode ter aí o surgimento de mega favelas, né? O processo de favelização é uma das realidades que a gente pode estar prevendo e pode vir aí como tendência de prova. Então é bom que o aluno fique ligado nisso. Eu queria que você que está agora no YouTube desse pause nesse vídeo, abre outra aba, vai lá na nossa página principal do Projeto X, clica na seção X da atualidade e já deixa 2 videozinhos abertos aí para você não esquecer. Primeiro, eu quero que você assista um vídeo que é NBD, o novo banco de desenvolvimento, que é uma aula que o Zé Bonner gravou. Se eu não me engano, foi em 2014, 2015, mas está lá, procura. E o outro é a Ferrovia Transoceânica, que eu gravei também, que são 2 vídeos legais para você analisar isso daqui. Tem um terceiro, que é com o Zé Bonner, que é sobre o arco rodoviário metropolitano. Então deixa lá já abertinho para você acabar esse vídeo aqui e assistir esses 3 em sequência, que são importantes para complementar aí os entendimentos, né, Zé Bonner? Fazer essa análise mais ampla, né? Olá, isso é bom que a gente linka tudo, o aluno não fica com dúvidas. Isso aí. Eu ia ressaltar aqui, Thiago, mais uma vez, sobre a cidade de Campos, o projeto Frutificar. Muito bom. Bom lembrar? Lembrado. O projeto iniciativa do governo Garotinho, né? Perfeito. O governo Garotinho, ele injeta bastante capital ali à prefeitura, que hoje segue a gestão da sua esposa, a Rosinha. Little Rose. E esse projeto, ele está diretamente ligado à produção de sucos. A gente tem ali uma agricultura irrigada, o aluno bom já está pensando de onde vem essa água, isso. Tô lendo o seu pensamento, e aí o aluno lembra que passa aqui, galera, o Rio Paraíba do Sul, isso. Né? Então é muito bom você lembrar disso, Thiago, porque gera um dinamismo na área de Campos. Eu tenho uma grande oferta hídrica nessa região, que é pelo Rio Paraíba do Sul. Historicamente então, é um atrativo industrial, né, empresarial, né, a água, né? Que o aluno não entende isso. Se não entende isso, ele não entende porque que Campos é uma das áreas que tem grande destaque na produção de etanol. Isso aí. Porque você tem um grande plantio de cana-de-açúcar ali também. Então aí fica bom, eu acho que fica bom. Hoje está violenta essa aula. Hoje está violento. Além disso, Thiago, caiu isso na prova da UERJ, muita gente errou. A cidade de Campos, ela apresenta um relevo de planície, o que favorece o quê? A agricultura mecanizada. Olha que interessante você linkar isso. Pô, eu tenho que saber isso. Cobraram isso, então você sabe, você é aluno A. Então, olha só, eu tenho um relevo que facilita, que é uma área de planície, o processo de mecanização, ele é muito mais dinâmico. Eu tenho uma grande oferta hídrica. Se você pensar, agora, eu tenho o dinamismo portuário, que facilita o escoamento da produção. Eu tenho a ferrovia, a rodovia, a 101, que vai escoar também. E eu tenho uma grande facilidade de me conectar aqui com o quê? Com áreas de grande absorção desse produto. E ainda tem, aí eu sou chato, os royalties do petróleo, né, Zé? Moleque. Que aí tem que ser lembrados, né? Que, lamentavelmente, tivemos questões aí polêmicas acerca desses royalties, mas é uma região, né, Zé, que cresceu com o royalty, né, Zé? A gente precisa ressaltar que o royalty, para você entender, é uma porcentagem sobre a exploração do petróleo. Lembrando que Campos não é dona do petróleo que explora. A proprietária absoluta é a União Federal, porém ela repassa aos municípios produtores uma porcentagem como compensação ambiental pela exploração.
Por isso que as modificações legislativas feitas nos últimos anos são irregulares e inconstitucionais, o que levou, inclusive, a justiça no estado do Rio de Janeiro foi correr atrás dos seus direitos, porque houve, segundo, né, a emenda Ibsen Pinheiro, a tentativa de redistribuir os royalties pelos estados da federação, né, Zé Boni? O que foi um baque na época para o Rio de Janeiro em termos de arrecadação, já que essa região depende diretamente disso, né? Parece que o acordo foi revisto, me corrija, Zé Boni, se eu estiver equivocado, mas você tem hoje, né, um planejamento para o futuro, né? Então, tipo assim, o Rio de Janeiro a gente não vai rasgar a Constituição, mas o próximo petróleo que foi encontrado, que é o do pré-sal, aí a gente rasga a Constituição e vai ter a redivisão. Então, você percebe que na hora dos interesses, né, políticos, cada estado quer puxar para si e rasgar qualquer texto constitucional. Quando interessa, se lembra da Constituição, né, Zé Boni? Quando não interessa, se esquece a Constituição. E tem essa temática, né? Esses municípios crescem muito, né, Zé? Com os royalties, né? Eles não só crescem, no caso aqui, né, dessa família, Garotinho, Rosinha, né, essa dupla aí, você vai ter um grande número de políticas sociais, Thiago. Sim. É bom a gente lembrar. Lá você paga o ônibus, morador, R$1. Né, tem remédio a R$1, casa a R$1. Então tem esses royalties, eles são usados também no viés social aqui da cidade de Campos. E populista também, né? Porque populista. Casa a R$1 é brincadeira. É populista, sim, cara. Isso fica, acho que, bem visível pro aluno, fica bom. E aí a gente vai lembrar o quê? Como agora o petróleo ele está em baixa, a cidade de Campos sofre um grande baque. E a galera deve estar sentindo isso, sim, né? E além disso, hoje a Rosinha está sendo investigada aí também com pedido de afastamento, o que abala ainda mais a estrutura do município como um todo, né? Perfeito. E a gente vai falar de crise daqui a pouquinho. Tem um próximo take pra gente falar. Peraí, o diretor tá me chamando? O que foi, diretor? Fala comigo, diretor. O que foi? Hã? O quê? Que isso? Sério? Zé Boni, temos 8 minutos para falar de Estado do Rio, para poder... Falou que a gente só tem mais 8 minutos para falar do Estado. Caraca. E depois falar de crise. Vamos lá então? Então tem que fazer essa varredura aqui, o pessoal é severo. Eles é bom, a gente quer ficar a noite toda, mas aqui tem pressão, né, pessoal? Cumprimento de metas, né? Tem que fechar balanço, os acionistas estão cobrando das holdings. E aí, Zé Boni? Vamos lá então, Baixada Litorânea, Zé Boni. Vamos passar aqui para essa área onde o aluno tem que dar destaque basicamente a 2 municípios. Município de Cabo Frio, município de Búzios. Município de Cabo Frio no que tange a lógica física. Você tem aqui a lógica de uma corrente marítima de Cabo Frio que promove o processo de ressurgência. Perfeito. Então você tem aqui uma grande concentração de plâncton. Das Malvinas que vem daqui do sul. Perfeito. Que favorece o que aqui? Atividade pesqueira na cidade de Cabo Frio. Muito bom. Além disso, grande produção eólica facilitando aqui bastante o uso, né, dos aerogeradores, o que facilita em algumas cidades aqui, como Iguaba, a produção de sal, as salinas dessa área aí, a marca Cisne, a galera deve estar usando agora aí, claro, porque corrente marítima passa ali, levanta o sal e aí a gente consegue, né, ter acesso a ele. O vento ajuda no bombeamento da água para fazer a desidratação, né, Zé Boni? Né, você tem aquelas salinas bonitinhas que você vê ali, que ele é acúmulo de água, né, Zé? Evapora a água e fica o salzinho ali, né? É o sucesso absoluto. Sucesso absoluto. A outra cidade nossa é a cidade de Búzios, o grande estádio, onde a gente vive, Thiago. Turismo de luxo em Enclave turístico, né? Isso, perfeito. É uma área ali voltada para o recebimento de estrangeiros. Então você tem um alto custo da cidade com praias verdadeiramente ali paradisíacas. Essa área é uma área que vive bastante da lógica do veraneio, né, Thiago? Atendendo também a ideia desse processo de migração pendular. Veio isso na prova da UERJ uma vez. Quero passar um weekend com você, isso, né? Então o cara ele se desloca para cá para realizar ali o seu entretenimento e volta para sua cidade. Perfeito, perfeito. Aí eu vou puxar a atenção do Zé Boni então para 2 vetores aqui para a gente fechar essa parte de estado. Queria, Zé Boni, que a gente pudesse fazer uma análise, né? Dessa região do Centro-Sul e do Médio Paraíba, né? Em conjunto, talvez. E da Costa Verde, que eu acho que dá pra gente amarrar aí, né, esse encerramento. Pode ser, Zé Boni? Pode ser. Vamos lá? Rapidamente, aqui você tem o destaque meu, desculpa, mas para a cidade de Pati do Alferes, que é uma área que tem alta produção de tomate, então acho que fica por aí, que é uma área hoje de baixo dinamismo, diferente da região serrana, onde você tem ali um polo de hortifruti granjeiro, essa área que é um grande destaque na produção de frutas, legumes e verduras, lembra disso?
Você tem um polo de informática aqui com a UF, que recebe um grande destaque. As cidadezinhas aqui mais importantes, cidadezinha de Petrópolis, faz aqui fronteira com o Duque de Caxias, e a cidadezinha de Teresópolis, que são aí as grandes áreas. Para fechar essa área, é uma área que iniciou-se o seu dinamismo têxtil com a ideia do arranjo local e evolui hoje para uma zona econômica especial, uma vez que você nota aqui o processo de exportação para outros países do setor têxtil. O destaque aí para a Rua Tereza. Indo para o Médio Vale do Paraíba, que eu ia falar que é hoje uma das áreas de forte atração de mão de obra qualificada, você tem que dar destaque para a cidade de Porto Real, para a cidade de Resende, que hoje representam, galera, um polo metal, uma área de metal mecânico, onde você tem uma grande concentração de empresas, né, do ramo automobilístico. Essa área aqui já foi chamada de Nova Detroit, Nova Chicago aí, como uma das áreas de forte atração. Resende hoje, lembra disso, tem um campus da UERJ voltada para a lógica de engenharia de produção, atendendo o quê? A exigência de mão de obra qualificada. Então fica ligado nisso. Então você tem hoje concentração de empresas como a Volkswagen, Peugeot, Renault, Votorantim. E agora, né, galera, a gente está tendo aí a ida da empresa Land Rover, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então essa área aqui é uma área fundamental. Além disso, a cidade de Resende, ela tem a função militar. Lembra da AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras. Então é uma cidade que tem também um grande investimento federal, com um grande dinamismo que gera para a cidade. Indo aqui para a nossa última região, galera, a áreazinha de Costa Verde, é uma das áreas importantíssimas. Você tem duas cidades aqui que recebem um grande destaque, que é a cidade de Angra dos Reis e a cidade do Paraty, para mim, para nós, né, galera? Uma cidade maravilhosa. Eu falo de Paraty, fico tudo emocionado aqui. É foda falar dessa merda dessa cidade. Que merda. Angra dos Reis, galera, fico com vontade de chorar. É foda. Angra dos Reis é uma cidade que tem a função energética. Os alunos esquecem isso. Você tem a usina de Angra, que fornece pra gente energia nuclear, que corresponde uma média entre 2% a 3% do fornecimento de energia do Brasil. É uma área que também vive dessa ideia do ecoturismo. Essa região aqui vive de uma ideia do ecoturismo. A cidade de Paraty, ela tem a função histórica, lembra disso, por favor, tem a função portuária. Muitas pessoas migram para lá ali para pegar uma áreazinha, né, um dos trechos da Estrada Real, que foi uma das áreas onde você tinha o escoamento da produção de ouro vinda de Minas no século XVIII aí, nesse processo da mineração. E além disso, a cidade de Paraty, ela vive dos festivais, né, cara? Isso é maravilhoso. Você tem o festival, a Flip, né, que é a festa literária deles, tem a Feira da Cachaça, tem a Feira de Frutos do Mar. Então é uma cidade que vive esse contraste entre o mar e a área verde ainda. Nós vamos ter aqui uma grande reserva da nossa Mata Atlântica, que é bastante explorada para isso. Então esse é basicamente o panorama aí que a gente tem sobre o estado do Rio de Janeiro, recebendo nosso mestre aqui de volta. Eu até, pô, irmão, fica emocionado não, cara. Eu fico, tem como para Zé Boni, um dia teremos a sede, né, do Projeto X em Paraty. Galera... Não me ilude. Não, vamos ter, meu irmão, isso aí é meta de vida, também fico emocionado, porque essas coisas emocionam mesmo. Sonhar é tudo que nos resta como, né, viventes neste mundo tão louco. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro bloco da aula, ok? Vamos dar uma parada por aqui e voltamos. E você vai falar, peraí, Thiago, mas tá faltando a crise. Faltando nada. Espere que venha um bloco crise em seguida. Eu e o Zé Boni, ó, só levantando, só... Vai, corta o Zé Boni, vai. Que isso, Zé Boni? Que isso? Giba nele! E tem o segundo dia. Segundo dia ninguém espera, rapaz. O negócio alta velocidade. Irmão, parabéns aí. Galera, fiquem ligados que a gente volta daqui a pouquinho. Valeu? Beijão. Forte abraço. Beijo. E nunca se esqueça, só é lembrado... Quem é visto, fica o quê? A dica.